Boa tarde, Flávio. Eu quero contar aqui para você uma das primeiras experiências que eu tive, né, com o tema fenômenos astrais, que foi quando, no ano de 2005, eu morava numa grande casa com terreno arborizado, muitas árvores, e eu então tive uma saída de corpo que para mim na época eu não conhecia nada de saída de corpo, não entendia nada do que era viagem astral e eu para mim era um sonho normal. Eu vi um ser que se apresentou para mim no meu quarto, pedindo para que eu o acompanhasse até do lado de fora da casa, aonde tinha justamente essas árvores frondosas, né? Para mim, ao acordar, eu achava que aquilo era um sonho, mas era tão lúcido, que até hoje eu ainda vejo as cores daquele grande mapa. Em 2005 eu morava na cidade de Niterói, né? E num bairro chamado Itaipu, morava eu, os pais dos meus filhos e o pai, né? E mais duas crianças. Nós morávamos numa casa pequena, porém com um quintal muito grande, cheio de árvores, muita vegetação. E eu dormindo, eu fui acordada por um ser. Devo lembrar que nessa época eu não sabia o que era projeção astral, nunca tinha ouvido falar, até mesmo negócio de UFO, discos voadores, eu ouvia falar por alto, mas eu não tinha nenhum contato, né? Porque a vida corrida não dava para a gente estar se envolvendo com esses assuntos. E aí eu fui acordada em termos, né? Acordada fora do corpo, por um ser que apareceu me pedindo que eu acompanhasse até o quintal da minha casa. E aí eu fui levando ele, né? Passei pela cozinha e detalhe, como eu sou medrosa, eu não sei como que eu consegui acompanhá-lo. Mas como era um ser muito, assim, é, bem interno, e ele me dava uma lembrança de se parecer muito com Cristo, Jesus, que ele tinha os cabelos aqui, e quase eu não o via, né? Ele não me deixava olhar para ele de frente, ele ficava sempre ao meu lado. Então eu acompanhei esse ser do lado de fora no quintal, ele me pediu para olhar para o céu e disse que queria me mostrar algo. E aí quando eu olho para o céu, imediatamente ele aponta com o dedo e o céu se abre. Abriu como quem abre assim uma laranja. Aquela abriu-se e uma luz muito forte, uma luz de neon, ela acende e ali ele aponta assim com o dedo e aparece o mapa. Um mapa muito grande, tomava o céu todo, que eu até me assustei quando eu vi aquela visão, porque parecia assim um mapa 3D, o 4D, e aquilo foi se aproximando assim para mim, como quem está descendo, né? Parecia uma nave descendo sobre minha cabeça, e aí parou e ele falou assim: agora eu quero te mostrar se você consegue identificar o seu país aí. Então aquela imagem veio se aproximando e eu então consegui ver o mapa do Brasil, dentro de um mapa maior que era o mapa mundi. Mas detalhe, esse mapa não era desenhado, ele era vivo, porque tudo estava ali assim, se movimentando. O vento, os oceanos, as matas, a Mata Atlântica, tudo. Parecia que eu estava sobrevoando assim de cima, mas na verdade eu estava embaixo. E olhando aquele mapa, e aí eu vi os rios, eu via os oceanos, as praias, o Brasil inteiro. E eu ficava maravilhada com aquilo. Eu falei, nossa, como é que pode? Uma televisão no céu que se abre e mostra todo um planeta, um país. E aí ele falou assim, você consegue identificar aqui o seu país? Aí eu olhei e falei, eu reconheço algumas coisas, alguns lugares, algumas praias, a vegetação, eu consigo. Então eu consegui ver. E ele falou, pois então, agora eu quero te mostrar um outro mapa. Aí aquela cena passou, sempre se movimentando. E aparece um outro mapa no céu,
também com as imagens vivas, as árvores balançando, as vegetações, mas só que eu não conhecia aquilo, porque eu vi folhas, árvores que eu nunca tinha visto na minha vida, completamente diferente do que eu conheço, entendeu? Quando esse mapa se apresentou para mim no céu, esse segundo mapa, eu não conhecia mais, eu não conseguia reconhecer o Brasil, porque tudo estava revirado, tudo. Sabe como quem passa assim um trator e joga árvores no chão, as folhagens todas reviradas, o mar revolto. Ele me mostrou, inclusive, as nascentes por baixo da terra, só aquelas as filetes de água correndo por baixo da terra, uma coisa interessante que a gente só vê em desenho, eu via passando por baixo da terra. E tudo revirado. E eu falava, olha, eu não conheço nada, nada, nada está em pé, está tudo revirado. E ele falava, pois é por isso que eu quero te mostrar esse mapa, para que você possa começar a falar com as pessoas que você conhece, para as mudanças que vão ocorrer no seu planeta. E elas precisam saber dessas mudanças, se preparar para isso, inclusive fazer uma mudança interior com elas mesmas, porque muitos não vão aceitar essas mudanças, e você tem esse papel de fazer isso. Você precisa começar a conversar com as pessoas. Aí eu falei, mas como elas não vão acreditar? Aí ele falou, pois então vamos começar. E ele me pegava pelo braço e saíamos pela porta fora, pelo portão, passava pelo portão. E eu, que sou uma pessoa medrosa, me deixei levar por aquele ser. Eu contei isso para os meus filhos, né? De vez em quando até eu falo certas coisas que às vezes eu vejo por aí, eu falo, lembra daquela visão que eu tive? E então saí com ele pelo asfalto, pela avenida, e ele então foi me guiando para uma determinadas ruas, principais ruas daí do bairro onde eu morava, e ali eu comecei a ver bares, né, casas noturnas. Parei então em algumas portas de comércio, casas noturnas, para tentar conversar com algumas pessoas que este ser me levava a falar, e eu encontrei um casal que estavam numa porta de acho que era uma boate, e ela estava com um cigarro na mão e o rapaz com uma latinha de cerveja. E eu então me aproximei e pedi a ela, porque eu queria falar com ela, e fui então falando que eu fui orientada a estar avisando as pessoas das mudanças que iam ocorrer no planeta Terra, e que ela se cuidasse, se preparasse para esses eventos, evitando inclusive estar consumindo bebidas, cigarros, droga, olhando mais para a sua saúde, porque o planeta já tinha começado essa mudança e ia inclusive se agravar. Todo o panorama ia se transformar ao meu ver, ia ser assim muito drástico. Enquanto eu falava com ela, parecia que ela não me ouvia. Ela continuava fumando cigarro e me olhando, e eu perguntei, você está me ouvindo? Você está entendendo o que eu estou falando? E ela continuava me olhando. Pois é, Flávio, após essa experiência no ano de 2005, no ano seguinte, 2006, lá na minha região onde eu morava, a região oceânica, fazia muito sol nesse dia, mas um sol mesmo, 2 horas da tarde. Eu estou no quintal da minha casa, muito calor. Aí, de repente, eu olho assim para debaixo das árvores, mas no sol, né, eu vejo tremular uma imagem que começou a tremular com os raios do sol que batia no chão.
eu comecei a ver alguma coisa brilhando, mas de forma vertical. Eu estava um pouco distante, né? Estava no portão olhando para o fundo do quintal e eu vi aquelas imagens tremulando. E aos poucos eu fui apurando a minha visão, que de repente poderia ser o sol que está ali me fazendo ver miragens, né? E aí eu fiquei parada olhando e eu fui vendo que aquelas imagens foram se formando e dali me aparecem três seres, mas eles não estavam totalmente visíveis, né, materializados. Eles estavam como que um espectro, assim, meio que, como é que eu posso dizer? Parecendo espíritos. E eles tinham uma vestimenta, um macacão, que pegava aqui do pescoço até embaixo, certo? As mangas também compridas, eles tinham cabelo até aqui, eram loiros, cabelo loirinho até aqui, os três iguais. E o que me chamava a atenção é que a roupa deles era totalmente dourada. E aquilo reluzia, se confundia com o sol. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, será que eu estou vendo miragem? Não é possível. Eu fiquei olhando e aquilo, eles três parados, só me observando, de longe. Aí eu falei, cruz credo, gente, que isso que eu estou vendo aqui? Era bonito de se ver, mas eu fiquei assim e no piscar de olhos, bastou eu olhar para o lado para ver se alguém mais estava vendo. Quando eu olhei de novo, sumiu. Então, Flávio, resumindo tudo, porque tem muita coisa para contar. Ocorreu em 2010 um grande desastre ambiental aqui na minha cidade, bem pertinho de mim, depois daquele que ocorreu comigo, um grande desastre, morreu mais de 300 pessoas soterradas, e aquele ser já tinha alertado as mudanças, e ele vem ainda me alertando que outras virão. Também tive contato com esses três seres aqui, olha, em 2019, que eu estou mostrando para você, que eu fiz o desenho. Você pode ver aqui a data, que tudo que eu vejo fora do corpo, eu desenho. Ó. Agora eu estou desenhando para me poder guardar. E também, eu vou falar dele lá, que agora não dá para falar, que é muita coisa. Também, eu tive contato com uma nave. Nessa nave, eu entrei na nave, eu fui levada por uma senhora. Ela era uma comandante, ela estava na porta da nave e me pediu para que eu entrasse para conhecer a nave. E ela era, me parece que uma médica, cabelos brancos, e ela me mostrou toda a nave e várias camas onde as pessoas ali ficavam para ser socorridas. Eu não sei se eram seres humanos ou se eram seres da raça dela, mas muito amável, não tive medo de entrar. Eu me lembro que tinha uma rampa, que eu subia a rampa e entrava dentro da nave. E também falar com você uma outra experiência que eu tive, porque eu vejo esses seres e eles também entram em contato comigo através do desdobramento durante o sono. E alguns eu estou acordada. E eu tive agora há pouco tempo também uma visão desdobrada, certo? Em que eu estava num lugar onde tinha praia e esse ser apareceu no céu. Eu tenho um negócio, uma ligação com o céu, com mata, com plantas, que eu não sei o que é. E aí lá nessa praia estava cheia, uma praia num determinado lugar, muito cheia. Veio um anjo, um ser com asas, e esse ser olhava para baixo procurando alguém. Eu olhei e comecei a acenar para ele, fazia sinal, porque eu sabia que era alguém que eu conhecia. E aí ele tinha algo na mão e jogou para mim, mas só que eu não consegui pegar, porque quem estava na minha frente, na beira da praia, foi um rapaz que correu e pegou.
Aí eu fiquei chateada, fiquei triste. Aí eu olhava para ele e falava assim pro ser: poxa vida, eu não consegui pegar. Aí ele deu a volta no céu e com umas asas muito grande mesmo. Ele voltava com outro objeto na mão e jogava bem pertinho de mim. E aí eu corria, caía na beira da água. Quando eu corria para pegar, era uma chave e uma corda, um cordão azul. E eu fiquei impressionada. Eu falei: nossa, o que eu vou fazer com isso? Mas eu guardei. Fiquei muito feliz dele ter se apresentado, esse ser, para mim. E agora, há pouco tempo, foi antes de ontem, eu estava dormindo desdobrada, entrou uma nave, uma mini nave aqui no meu quarto. E eu senti que alguém me pegava me tirou da cama, me colocou numa outra cama dentro dessa nave. E eu percebi, quando eu abri os olhos, desdobrada, que era uma nave redonda, mas pequena. Comportava ali mais ou menos 2 ou 3 pessoas só. E aí eles foram saindo comigo, já estavam atravessando a parede do meu quarto. A metade da nave já estava para fora e eu dentro, deitada. Quando eu abri os olhos, eu percebi que eu estava sendo levada. Aí eu dei um pulo, Flávia, eu pulei da nave para fora, caí aqui no meio do quarto. Aí eu falei: não, de jeito nenhum, eu não vou, não é assim que vocês devem fazer. Me levar sem me avisar, me levar para onde? Não. Aí eu acordei, despertei no corpo. Eu fiquei sentada na cama ainda, tentando entender quem queria me levar. Quem eram esses seres? Não eram seres conhecidos, porque os conhecidos não fazem isso. Me levar para algum lugar. E eu sentia mesmo que a nave já estava flutuando e saindo. E outras experiências mais que eu vou contar quando tiver oportunidade lá no seu trabalho. Sem contar também Aí, olha, tanta coisa que eu tenho para falar, que eu ia mostrar para você que está aqui, mas eu mostro no dia, tá bom? Então, uma boa noite para você, fica com Deus. Até então, o dia da nossa apresentação. Tchau, tchau.